Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as previsões terríveis e preocupantes de Elon Musk para o futuro do Japão, incluindo a população global, e como esse país em breve deixará de existir. Hoje vivemos em um mundo onde já existem muitos robôs fazendo tarefas desagradáveis para os humanos. Isso já aconteceu e está acontecendo nos dias atuais. Elon Musk disse que esta é uma situação muito perigosa, e em breve os robôs substituirão os empregos humanos. Mas recentemente o CEO da Tesla fez outra previsão terrível, de que países como o Japão desaparecerá em breve, e que isso é apenas o começo. Com Elon Musk propondo que em um futuro próximo, as partes que constituem o Nordeste da Ásia possam desaparecer. É atual e chocante que ele esteja falando sobre o Japão, e é natural suponharmos que Musk possa estar se referindo à ameaça que parece não ter fim. A ameaça de mudanças climáticas ou de guerras nucleares total, que destruiria o mundo além do reparo, mas desta vez, ele está falando sobre problemas naquele território ou mais. A crise populacional é nova e assustadora, ou mais especificamente, a taxa de natalidade incrivelmente baixa da região. E é difícil imaginar como um pouco de contexto poderia mudar isso. Musk respondeu a um usuário do Twitter, do blog de casa, que postou um relatório do censo japonês. Esta pesquisa abordou as estatísticas de 2021. Disse que a população do Japão teve um recorde de baixa, de 644 mil para 125,5 milhões em 2021. A população totalizou 125 milhões e 502 mil no início de outubro, e caiu para 644 mil em relação ao ano anterior, o 11º ano consecutivo de declínio. Respondendo ao usuário do Twitter que postou essa pesquisa, Musk tweetou, abro aspas, correndo o risco de dizer o óbvio. A menos que algo mude para fazer com que a taxa de natalidade exceda a taxa de mortalidade, o Japão eventualmente deixará de existir. Fecho aspas. Esse foi o maior declínio da história desde a década de 1950. Existem vários fatores que podem contribuir para esse declínio populacional. Os mais hipotéticos são: em primeiro lugar, o caso de menos residentes estrangeiros no país, devido a protocolos de fronteira mais rígidos durante a crise recente, e em segundo lugar, uma sociedade que está em constante envelhecimento, com uma população jovem cada vez menor do que nos últimos anos. O Japão tem visto quase 831 mil nascimentos nos últimos anos, mas foi anulado por quase 1,5 milhões de mortes. Conforme o censo indica, um recorde de quase 30% da população tinha 65 anos ou mais, enquanto aqueles com 14 anos ou menos representavam um recorde de baixa de aproximadamente 12. Um membro sênior do Center for American Progresso questionou o propósito de escrever o tweet, argumentando que o problema não é tão linear quanto parece, dizendo que a ansiedade em torno do futuro da população do Japão não é que o Japão acabará deixando de existir, mas sim, os profundos deslocamentos sociais que estão ocorrendo como resultado do declínio para um nível populacional mais baixo. E embora isso possa ser uma opinião válida, é importante observar que isso não é mais apenas regional, e está se tornando um problema global sobre a população, com o qual Musk tem se preocupado há um bom tempo. O CEO da Tesla já havia expressado suas preocupações em relação à subpopulação grosseira, que pode estar ameaçando sua missão em Marte. Em um tweet, ele mencionou como a taxa de natalidade global diminuiu com o início da pandemia, dizendo como nos Estados Unidos a taxa de natalidade caiu para 4% de 2019 a 2020, marcando o menor número de nascimentos do país desde a década de 1970. Musk deu uma estimativa de quase uma década em que ele estará levando passageiros para o planeta vermelho. Musk expressou preocupação de que se não houver pessoas suficientes para habitar a Terra, como pode haver pessoas que habitaram Marte em um futuro próximo? Essa foi a primeira vez que Musk realmente iniciou um discurso sobre esse assunto. Por muito tempo, Musk tem falado sobre como uma baixa taxa de natalidade será prejudicial ao bem-estar da civilização humana como a conhecemos, e deixe-nos dizer sobre isso. Mesmo as regiões mais densamente povoadas do mundo, como a China, estão passando por uma queda acentuada na população. O Departamento de Estatísticas chinês revelou que a taxa de natalidade do país caiu para uma baixa recorde de 7,52 nascimentos por 1.000 pessoas em 2021, e isso depois que o governo descartou sua infame política de filho único em 2016.
Até mesmo a Índia, que abriga quase 1,3 bilhão de pessoas, teve sua taxa de fertilidade reduzida significativamente, enquanto Musk e seu tweet foi recebido com críticas mistas. Também existem especialistas online que estão realmente perdoando o bilionário da tecnologia por trazer esse problema à tona e expor as discrepâncias dos governos responsáveis. Como o Japão, vários espectadores apontaram que existem outros fatores que contribuem ao declínio acentuado na taxa de fertilidade do país, além do fato de que a maioria dos homens japoneses com menos de 30 anos ainda são inativos em termos de intimidade física. Mas bem, o tweet de Musk acabou causando uma reação em cadeia, revelou que as pessoas no Japão estão sob uma pressão financeira tão imensa que ter filhos se tornou algo inviável. No entanto, Almíscar respondeu que, abro aspas, se você olhar para qualquer estudo sério, é fácil concluir que as capacidades financeiras não são relacionadas a esta questão. Os países economicamente mais fortes têm mais problemas de taxa de natalidade do que os países pobres. De fato, já que estamos no tópico, o Japão, na verdade, está classificado perto da faixa inferior do agregado de nascimentos este ano, conforme ditado pelo livro de fatos da CIA. E se tudo isso não for evidência suficiente, deixe-nos falar que o CEO da SpaceX não está brincando quando ele fala sobre um colapso populacional. Houve um estudo publicado no Lancet por pesquisadores do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde, o IHME. Os pesquisadores descobriram que a população global pode cair de forma constante depois de passarmos para a segunda metade deste século. E estima-se que a população global atingirá o pico em cerca de 9,7 bilhões de pessoas na segunda metade da década de 2060, e após haverá uma queda acentuada de quase 1 para 1,5 bilhão até o final do século. Sendo Musk o visionário que ele sempre é, ele sempre tem algumas ideias radicalmente progressistas sobre o sustento da civilização humana neste planeta, e no próximo, ele próprio é pai de 6 filhos, e acredita que o crescimento da população é ideal em todos os aspectos, e não importa de que lado do argumento você esteja. Nós aconselhamos você a levar os tweets de Musk como um pouco de verdade. Então é isso por hoje, pessoal. Comenta aí embaixo qual é sua opinião sobre esse assunto, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.